pensaria. Olá a todos os nossos internautas do portal Clique News. Nós estamos aqui nesta quinta-feira com um assunto muito especial que teve todo um preparativo, que foi tudo de última hora, né? Mas que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Como todos nós sabemos, nós estamos no Outubro Rosa. No mês de outubro, então, é muito falado nesse Outubro Rosa, mas muitas vezes, de tanto que a gente ouve, acaba virando uma rotina, acaba virando algo corriqueiro e que a gente não dá muita atenção. E nós conversamos hoje com duas pessoas muito especiais. Uma delas é a Josi Arnorte, ela que é enfermeira do Hospital Santa Terezinha e que é expert no assunto em saúde. Ela estuda muito, se especializa muito, foi minha professora, eu tenho muito orgulho disso. E eu tenho certeza que ela vai tirar de letra esse assunto. E também nós temos aqui a Marisa Camargo, que ela está aqui e vai contar um pouco da sua experiência, da sua vivência nesse assunto. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Eu quero já dar boas-vindas para vocês duas e agradecer. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite aqui. Josi, quer dizer já alguma coisa para os nossos internautas? Boa tarde, então, a todos os internautas que nos ouvem pelas vias do Facebook, aqui do Clique News. É um orgulho para nós estarmos aqui, né, Marisa, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho do que a gente vive como profissional e também como pessoa, como mulher, frente a esse Outubro Rosa. Te agradecer imensamente o convite novamente, né? Sabe que hoje foi meio corrido em todos os sentidos, eu acho que para todos nós. Mas é um tema que mexe sempre muito com a gente, né? E em todos os anos a gente participa na escola, participa de palestras. E esse ano está sendo tudo muito diferente em função da pandemia, mas não menos intenso, né? Porque praticar medidas de prevenção, elas podem acontecer de várias formas,
desde que a gente tenha um propósito de levar e continuar elevando, né, essa questão da campanha do Outubro Rosa sempre, e que as pessoas consigam entender principalmente a importância que isso tem nas nossas vidas, né, principalmente nas vidas das mulheres, né, que a gente vive e convive na nossa sociedade. E te dizer também que é um orgulho para mim ter sido tua prof, né, a gente já comentou sobre isso, e do trabalho maravilhoso que o CLIC vem fazendo aqui na nossa comunidade e região, quase eu já te dou os parabéns. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. Marisa, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio também, é um orgulho poder te receber, a gente já conhece a tua atuação no município, a gente já se conhece há tempo, e dizer que é um orgulho também te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O orgulho e o prazer é meu de estar aqui participando desta live. E dizer assim, ó, que o Outubro Rosa é muito importante, porque é o mês que a mulher deve se cuidar, que deve se prevenir, para que não venha acontecer até o que aconteceu comigo. Apesar de que eu sempre me cuidei e, mesmo assim, eu tive que passar por isso. No decorrer, então, eu quero te agradecer a Josi por ter me convidado para vir aqui também. E, no decorrer, a gente vai conversando e eu vou falar alguma coisa sobre a minha vivência, sobre a doença do câncer. Isso aí. Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar, que hoje nós entramos atrasados, mas mesmo assim nós iremos falar todos os assuntos que nós preparamos aqui. A gente sabe, então, que o mês de outubro ele já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Todas nós mulheres precisamos estar atentas a este assunto. Então, Josi, a minha primeira pergunta é: qual é a principal proposta do Outubro Rosa e quando nasceu esse movimento? Bom, quando a gente fala de Outubro Rosa, né, e a gente parte bem do princípio onde tudo começou, a gente parte lá da década de 90, aonde inicialmente nos Estados Unidos um grupo de pessoas lançou essa campanha, né, com o Laço Rosa, como uma forma de alertar as pessoas, de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção. Então, a proposta inicial, que foi lá em 1990 e até hoje é o que a gente trabalha, é realmente assim de despertar a consciência das pessoas frente a esse assunto, que é de grande relevância no nosso meio. Por quê? Porque é inadmissível hoje nós ainda termos óbitos, né, de mulheres em idade aí entre 40, 50 e 60 anos por câncer de mama, visto que ele é um câncer que pode ser detectado pela própria pessoa, né? Então, qual é a real proposta da campanha? É despertar para a prevenção, né? Despertar para aquilo que nós mesmos podemos estar fazendo por nós, né? E conscientizar, de certa forma, toda a população, não só a feminina, mas a masculina também, né? Da necessidade dessa prevenção diária. Porque quando a gente traz a questão assim do Outubro Rosa, parece que tudo é muito voltado para o mês de outubro. E não, né? A conscientização e a prevenção, ela deve ocorrer durante todos os meses do ano. Então, a gente parte de um princípio assim, que o Outubro Rosa, ela é onde faz um chamamento maior para essas questões. Mas a prevenção, ela tem que ocorrer sempre, né? E aí, quando a gente fala em Outubro Rosa, por que Outubro Rosa, né? Porque quando é que chegou aqui no Brasil isso? Então, assim, ó, começou lá em 1990, nos Estados Unidos, né? E aí, aqui no Brasil, mais ou menos em 2002. Então, já tinha andado um pouquinho, né, lá, e a gente começou a fazer essas campanhas aqui um pouco depois. Mas a mídia só começou a apresentar com maior ênfase, né, essas questões do Outubro Rosa
em meios do ano de 2010, quando a gente teve uma inauguração num Parque Ibirapueras, em São Paulo, onde ele foi decorado com cores cor-de-rosa para o lançamento da campanha. E aí explodiu, né? E aí as lideranças políticas, governamentais deram ênfase à campanha, e a campanha se alastrou, né, ao ponto que a gente tem hoje, né, de grande relevância e que o mundo inteiro faz, né? Então, basicamente, a história do Outubro Rosa iniciou disso para pessoas que já lutavam naquela época contra o câncer de mama. Perfeito. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, né? Promovendo, então, assim, a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. O que as mulheres precisam ficar atentas, estar sempre atentas? A verdade é que a primeira coisa que a gente tem que estar muito orientado é no conhecimento do nosso corpo, né? A gente precisa se conhecer para saber o que está certo e o que não está certo. E a gente consegue fazer isso, né? Se tu parar e te analisar um pouquinho, tu vai conseguir entender que, às vezes, alguma coisa não está ocorrendo normal, mas tu precisa parar, né? Às vezes eu digo assim, às vezes a gente precisa tirar um tempo para se amar, para se cuidar. E eu só consigo fazer isso no momento que eu me tocar, né? Então, assim, nós ainda temos um certo tabu quando a gente fala em algumas partes do corpo da mulher, né? Infelizmente, o tabu ainda existe. E essa parte relacionada com os nossos seios, né, ainda é uma coisa que, para muitas mulheres, principalmente as de mais idade, elas ainda têm um certo receio de se tocar, né? Então, quando a gente vai para as escolas, quando a gente trabalha essa questão com adolescentes em si, tu já nota um envolvimento maior, né, do que a gente nota com pessoas, né, um pouco mais velhas. Então, a primeira coisa é a gente aprender o que é certo, o que está certo comigo, para mim entender aquilo que eu vou achar que é anormal. Porque quando eu fizer um exame, por exemplo, de palpação mamária, o que pode acontecer? Eu posso pegar alguns ductozinhos mamários, né, principalmente próximo ao início do ciclo menstrual, e eu achar que é um carocinho. E não é. Se é apenas um ducto mamário que está um pouquinho aumentado, né? Agora, se eu não tiver o conhecimento da minha mama, se eu não tocar a minha mama para saber como ela é, eu não vou saber diagnosticar se eu tenho um nódulozinho ou não. Então, a primeira coisa, eu acho, o primeiro sinal de alerta que a gente tem que ter bem claro é bem isso, se conhecer, né? Conhecer o meu corpo, conhecer aquilo que eu sei que está bem, né? E também conhecer como eu estou preparada psicologicamente para me conhecer, que eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente consegue estar de bem com a gente mesmo, a gente consegue fazer um conhecimento de nós mesmos de uma forma mais alegre, mais solta, mais tranquila. E aí, às vezes, é isso que acontece, né? Tu faz ali uma palpação e, daqui a pouco, naquela palpação, tu sente alguma coisa que o mês passado não tinha. Bom, mas se o mês passado não tinha e hoje apresenta de uma forma diferente, eu preciso procurar um atendimento, né? Eu preciso procurar alguém que vai estar me orientando, que vai estar me guiando dentro daquilo que eu preciso fazer. Porque uma coisa que é muito importante salientar, que nem todo nódulo ele vai ser um tumor, né? E nem todo tumor vai ser maligno. Isso é muito importante. Então, às vezes, assim, a gente acha alguma coisinha, não precisa desagregar, não precisa desesperar, precisa procurar, né, ajuda. Eu vou pedir uma parte, então. É isso aí, vamos lá. Como você disse que nem todo o nódulo é um câncer e nem todo câncer é maligno, né? Nem todo tumor é maligno. Em 1985, eu era ainda bem jovem, eu encontrei, eu mesmo, palpando, fazendo autoexame, eu encontrei um nódulo aqui no seio esquerdo, na mama esquerda. E daí eu fui no Dr. Mauro Medina, que sempre foi meu médico, né? E foi feita a retirada. Naquela época, o único tratamento que
era retirar para depois mandar para fazer o exame, a biópsia, né? Então, foi retirado. 10 anos depois, eu tive de novo, na mesma mama esquerda. Foi feito o mesmo procedimento. Retirada, mandado para biópsia, e sempre era os nódulos benignos, né? Então, eu sempre tinha uma tranquilidade com relação a isso, sabe? Depois, daí, em 2005, apareceu de novo na mama esquerda. Daí foi feito biópsia, com agulhamento. Eu queria que o Dr. Mauro fizesse a cirurgia. Daí ele disse, não, Marisa, na época a gente fez as cirurgias porque era o único tratamento, a única forma da gente descobrir o que era a cirurgia. Agora não, deixa ali, vamos preservar a tua mama bem direitinho, vai ser a mesma coisa. E foi feito, e dali então, até agora, 2 anos atrás, eu sempre ia fazer os exames, mas eu sempre me preocupava com a mama esquerda. Essa aqui sempre ficou quietinha, nunca deu nada. Até que veio aqui, e eu encontrei no apalpamento também. E daí era o tumor, era o câncer, né? Era maligno daí, agora. Pode seguir, Josi. Pode seguir. Então, bem isso que a Marisa traz para a gente, né? Essa questão assim do autoconhecimento do próprio corpo, né? Então, como ela já tinha tido outros nódulozinhos anteriormente, né? E já seguia num tratamento a qual tinha dado certo, né, Marisa? Também, às vezes, a gente acredita que a gente nunca vai acontecer, né? Eu acho que esse é um pensamento que toda mulher tem, né? Não, comigo não, né? Porque eu me cuido, porque eu faço o teste, mas comigo não vai acontecer. Então, por isso a importância de fazer o teste todo mês, né? Não fazer de vez em quando. E quando é que a gente tem que fazer o teste? Esperar, né? Passar ali de 8 a 10 dias após o ciclo menstrual, né? Porque no início, se tu fizer antes, pode aparecer esses nódulozinhos, né? Que são próprios. E aí, espera, então, o ciclo passar. E quando o ciclo menstrual passa, a gente espera aí de 8 a 10 dias para fazer a palpação, que daí a tua mama já vai estar reorganizada de novo, né? A gente tem que contar muito a questão dos hormônios, que é dos fatores também que influenciam no câncer de mama, né? E, então, é o autoconhecimento. É a principal forma da gente realmente conseguir ter uma prevenção adequada, é aquilo que a gente conhece da gente mesma. O câncer de mama, né, é o tipo mais comum entre as mulheres, no Brasil e no mundo, né? Nós estávamos conversando antes sobre isso, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse percentual é de 29% entre as brasileiras. Então, isso é um caso, né, que nós precisamos dar mais atenção. E, Josi, o que é o câncer de mama em si? Antes de falar um pouco antes de falar sobre propriamente o câncer de mama, eu acho que é importante apresentar aqui uma pesquisa que saiu em 2018 do INCA, né, que é o instituto que faz todo esse mapeamento assim das questões do câncer de mama, que assim, em 2018 nós tivemos mais ou menos 18 mil casos, né, de óbitos por câncer de mama, o que é muito alto, né? Só que, para nossa surpresa, nós temos assim, ó, um quadro, uma projeção para esse ano de 2020 de 66 mil novos casos. E aí fica aquela pulgona atrás da orelha, né? Porque, poxa, com todo o trabalho de prevenção que é feito pela mídia, né, pelos os órgãos governamentais, pelas prefeituras, pelas equipes de saúde, como que a gente tem um aumento tão grande de número, né, em 2 anos, de 2018 até 2020? E muito a gente sabe que está ligado a isso que a gente falou anteriormente, né? Que é a gente não conhecer o próprio corpo da gente. Por quê? Porque ainda existem muitos tabus relacionados a isso, né? Mas o que é o câncer de mama? Então, o câncer de mama nada mais é do que um crescimento anormal das células que se multiplicam irregularmente, né, e formam o tumorzinho.
por que que isso acontece, né? Aí, se a gente for falar do porquê acontece, existem vários fatores que podem estar muito ligados a esse desenvolvimento irregular das nossas células, né? Nós temos os fatores ambientais, onde hoje a gente está exposto, de uma certa forma, a um clima mais poluído, né? Os fatores alimentares, principalmente, né, nega? Porque o que acontece? Nega, porque a gente é do coração, tá? Mas, assim, os fatores alimentares, né? Então, assim, muita comida industrializada, né? Muita coisa comprada fora, muita alimentação feita em horários errados, né? A correria do dia a dia faz com que a gente não cuide tanto da saúde da gente, aí esteja expostos a vários fatores. Nós temos os fatores genéticos muito presentes, né? Que é aquilo lá, se eu tive a minha mãe, se eu tive a minha avó que teve algum tipo de câncer, bom, eu tenho que estar alerta, porque eu posso vir a desenvolver em alguma parte do meu corpo esta multiplicação de células desordenadas também. Então, o fator genético é, sim, muito importante. Outra questão assim que interfere bastante é as questões hormonais, né? A mulher em si tem os hormônios muito ativos, e principalmente mulheres que não amamentaram, né? Tem uma propensão maior, é o caso, né, da Marisa. Mulheres que não amamentaram ou que amamentaram muito tardiamente, né? Porque geralmente ali entre 30 e 40 anos, né? E a gente traz essa questão da idade, porque se a gente voltar um pouquinho atrás, nós tínhamos assim, que quando é que precisava iniciar um trabalho de fazer exame de mamografia? Com 50 anos. Né? E hoje não é mais assim. Hoje, com 40 anos, tu já tem que estar bem ativo nessas questões, né, para que realmente tu possa ter uma prevenção legal. E ainda outra questão importante que assim, ó, se tu tem na família algum caso genético, isso precisa ser antes ainda, né? Precisa ser trabalhado ali com 30, 35 anos, para que realmente tu não tenha surpresas inesperadas ao longo do caminho, né? A gente sabe também que tem mais profissionais que estão sujeitos a esse tipo de fatores, que são os insalubres, né? Que são quem? São os cabeleireiros, porque lidam automaticamente com muito produto químico, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né? Os médicos, nós, no caso, né? Que trabalhamos também com esse tipo de produto, né? Os produtos químicos. Então, são profissionais que automaticamente estão mais expostos e vulneráveis em função da exposição e do local onde estão, né? Mas um fator principal que eu trago é a questão genética, né? E o estilo de vida que tu se propõe a levar, né? Porque não é quem tem quem teve ou quem tem um problema com a mama porque teve algum hábito errado na vida, não, mas que por alguns momentos, né, a gente às vezes e outra questão que eu quero colocar é a questão psicológica, né, a questão do estresse, né? Então, quando a gente está estressado, quando a gente está cansado ou muito sobrecarregado, a nossa imunidade baixa, né? E isso é básico para todos nós, né? A imunidade baixa por uma gripe, a imunidade baixa por uma infecção urinária, e automaticamente também, quando a gente está com essas células desordenadas, a nossa imunidade automaticamente está mais sensível também, né? Então, o câncer de mama é isso, é essa desordenação das células, né, multiplicando muito rápido, né? E aí formando, então, esses nódulozinhos, né, que mais tarde a gente daí vai falar um pouquinho mais dos tipos que eles são, né? Vocês querem algum comentário? Falou ali sobre a mamografia. Qual que é a importância da mamografia? Tá. A verdade é que a mamografia é um dos tipos de... É um dos exames que a gente faz para ter o diagnóstico, né? Então, como é que eu posso saber que eu que eu preciso fazer? Primeira coisa é o autoexame. A primeira coisa que a gente sempre orienta, né, como um trabalho preventivo, é de tu realizar o autoexame, né? Que é aquilo de ir para frente do espelho, né, levantar o braço atrás da cabeça, né, e no banho. É tão rápido, né? 5, 10 minutinhos, pode ser no banho, pode ser quando está deitado na frente do espelho. Então, é a elevação do braço para trás, né? E a conferência de redor toda a tua mama e também do mamilo. O que a gente procura?
a gente não procura nada, né? A gente não quer achar nada, né? Mas o que a gente vai tocar? A gente vai tocar a mama no sentido de ver assim, se existe alguma coisa diferente do que tinha o mês passado, que foi que nem eu falei antes, né? Então, os nódulos, geralmente, eles são fixos, né, Marisa? Durinhos, né, assim, mais endurecidos, e geralmente não dói. Geralmente, alguns dói. Quando está maior, alguns dói. Agora eu vou falar também um pouquinho da minha experiência. Eu, há foi antes de eu ter o Marco, então uns 12 anos atrás, também numa das palpações, senti um nódulozinho e me apavorei, porque não era nem pequenininho, mas já era um, né? E aí, nesse primeiro momento, tu não sabe o que está acontecendo, né? O que é, o que não é. E eu procurei um mastologista, fui, e ele foi muito franco, né? Ele disse assim, olha, pela primeira impressão que tenho, pode ser um tumor, sim. Muito claro, assim, muito objetivo. Então, tu vai fazer esse exame, eu já vou ligar para te já fazer hoje, porque está muito grande. E pum, e fui, né? Meu Deus do céu, sabe? Aquela sensação de impotência frente a uma coisa que é, naquele primeiro momento, poxa, eu estudo isso, eu vivencio isso, eu vejo pessoas com isso, e daqui a pouco isso é em mim, né? E aí, enfim, fui para fazer o exame, né? A biópsia não é nada agradável nesse primeiro momento, né? Porque é uma punção local, com uma agulha de um calibre mais grosso, né? Que por mais que se faça anestesia local, ela é meio só para a gente achar que tem uma anestesia, né? E aí tinha o prazo para esperar vir o exame, e eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, afetuosa com os meus pais e familiares, assim. Então, de certa forma, preocupou todo mundo, né? E aí todo mundo queria ir junto comigo no dia que eu fui pegar o exame. E eu dei uma, né? E acabamos que fui, peguei, e antes de levar para o médico eu abri, né? Porque tu precisa se certificar que é o que não é, né? Então, essa coisa assim do tu vê antes da pessoa te dizer. E era um nódulozinho, mas era um nódulozinho sebáceo, né? Então tinha líquido e o sebinho dentro, né? Tranquilo, que até volta e meia aparece outro, né? Vou de novo, faço os exames, que é o mesmo caso da Marisa, né? Mas assim, como uma forma de cuidado. Então, aonde é que foi que eu encontrei isso? No autoexame, né? A partir daí, o que a gente faz? Nós temos a ultrassonografia mamária, que é um exame menos invasivo, menos dolorido, né? Mais fácil de fazer também, e que detecta também, em alguns casos, quando eles estão um pouquinho maiores, a presença. E a mamografia ainda tem muito tabu frente à mamografia, porque antigamente se dizia assim, quem faz mamografia lá, mais adiante vai ter câncer de mama, porque aquilo lá esmaga, né? Mas hoje isso não é real, né? E hoje assim, a medicina avançou tanto, a tecnologia avançou tanto, que é bem menos traumatizante, né? E muito mais humanizado o exame da mamografia, como ele era há anos atrás, né? Então, hoje, além de mais fácil de fazer, né? Sem tanta dor, a dor já é bem menos, né, Marisa? Assim, as máquinas são muito especializadas. E é a mamografia que vai conseguir fazer o quê? Um detalhamento geral da tua mama. Por quê? Porque ela faz como se fosse um raio-x da mama, né? Então, ela comprime a mama ali e ela consegue detectar milímetro por milímetro que está dentro da mama. Então, por isso a importância de ser diagnosticado com a mamografia, né? E a partir daí, sim, né, Marisa? Se precisar alguma coisa assim de biópsia, daí vai ser encaminhado posteriormente pelos médicos. Mais ou menos isso, né? Perfeito. Nesse ano de 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou um movimento de conscientização que se chama Quanto Antes Melhor. A ideia é chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia, com a prática de atividades físicas e boa alimentação para evitar doenças, entre elas o câncer de mama. Quais são os possíveis sintomas e sinais que aparecem? Quando a gente fala em sintomas e sinais, a gente volta de novo à questão do autoconhecimento, né? Porque é só a partir do momento que eu me conhecer de verdade que eu vou entender. Então, a primeira coisa que a gente deve agir é se olhar no espelho e ver a regularidade, como é que estão as tuas mamas realmente, né? Porque, inicialmente, eu posso não sentir nada,
Nada, nada, nada, nada de anormal olhando, simplesmente me olhando. Como eu posso perceber simplesmente me olhando também, né? Porque nós já tivemos casos em que o que aconteceu? O mamilo começou a ficar numa posição que não era o normal, mais para o lado, né? Ou então assim a presença de vermelhidão, de calor próximos da mama, né? De secreção no mamilo, que não é normal também, no normal do dia a dia. Dor embaixo da axila, né? Porque existe uma ramificação da mama para baixo da axila, e por isso a axila também tem que ser tocada, né? Não é só a mama em si, a axila para baixo tem que ser tocada também, né? Então, o que a gente precisa entender que os sintomas nem sempre vão ser febre, como a gente tem em outros casos de outras patologias, nem sempre vai ser uma diarreia, nem sempre vai ser uma tosse, que é muito silencioso. Bem isso, Marisa, ótima colocação. Porque assim, ó, se tu tá com tosse, tu vai avaliar o pulmão, né? Se tu tá com uma dor pré-cordial, tu vai avaliar teu coração. Se tu tá com uma gastroenterite, bom, tu vai avaliar intestino, né? Se tu tá com edema nas mãos, edema nos pés, tu vai ver alguma coisa relacionada a cardiovascular ou circulatório. Agora a mama, né? Se tu não se conhecer muito bem, que nem a gente fala desde o começo, e fazer o autoexame, muitas vezes daqui a pouco passa despercebido, e quando os sinais aparecem, já é tarde, né? Não tem muito o que fazer. Mas assim, uma das coisas que a gente tem sempre, e a gente sempre orienta quando a gente trabalha nas escolas, né, é o autoconhecimento da mama. E aí sim, né, tu vê se a tua mama não mudou de tamanho, né, porque às vezes ela pode aumentar um pouco, apesar que as nossas mamas são diferentes, né, a maioria, mas é pouca a diferença, né. Então assim, vê se está mais murcha, se não está. Eu sempre dou um exemplo, o limão, né. Sempre que eu vou assim para palestra, eu pego um limão como exemplo. Então, assim, no início, a mama ela tem que ser aquele limão bonito, né? Que ele está bem redondinho, assim, com um aspecto de uma cor bonita, sem mancha, sem ruguinhas, sem estar escorrendo secreção. Com o passar do tempo, esse limão pode murchar. Ele pode murchar, ele pode mudar a coloração dele, ele pode ter algum afundamento, né? Um abaulamento assim, próprio da secreção dele de dentro, já está mais espessa. Ele pode apresentar furinhos, né, ao redor. E ele pode, ali onde tem o cabinho, esse cabinho ficar mais interno e começar a ficar murcho, que é o que acontece com a nossa mama, né? Então, assim, coloração diferente, calor excessivo na mama, que não é o normal, né, que é aquilo que eu coloco assim do lado e a minha mama está mais quente, do outro lado está mais frio. Esse aumento ou diminuição, da gente também pegar e mexer no mamilo, né? Ver se esse mamilo assim não está saindo nenhuma secreção. Então, tudo isso são sintomas que eu posso estar desenvolvendo e que, se eu não fizer esta avaliação mês a mês, daqui a pouco acontece de eu naquele momento não diagnosticar, né? E aí a situação fica mais complicada com o passar do tempo. Acho que mais ou menos esses aí são os sinais, assim, né? E como que é feito o tratamento depois que se descobre? Eu acho que primeiro, um pouquinho ainda antes de falar do tratamento em si, é bom ressaltar que assim, ó, existem mais de um tipo, né, de tumor, assim, e que eles se apresentam de formas diferentes. Então, por isso que algumas mulheres têm o avanço mais rápido da doença e outras mulheres têm o avanço mais lento, né? Então, às vezes, assim, diagnostiquei hoje e eu já vou precisar iniciar com tratamento, porque se eu deixar mais um pouquinho, daqui a pouco esse mais um pouquinho pode ser tarde. Enquanto as outras fazem diagnóstico e a gente pode ficar aí 2, 3 meses aguardando ainda, né? E mesmo assim ele não ser tão invasivo, né? Ele não ser tão, como é que eu vou usar a palavra, danificar tanto o organismo, né? Então nós temos os carcinomas ducto invictor, né? Que são tanto nos lóbulos quanto nos ductos, e nós temos o carcinoma invasivo ou infiltrativo, como a gente fala, que foi o que a Marisa teve, né? Eles são muito comuns nas mulheres, tanto um quanto os outros. O que diferencia
um tipo do outro, é o tipo de metástase que ele poderá ter, né? Porque, assim, quando a gente fala dos níveis que ele se encontra, então, assim, foi feita a mamografia, foi feita a biópsia. Da biópsia, eu vou saber qual é o tipo que eu tenho. Se é carcinoma invicto, se é carcinoma infiltrativo, que tipo de carcinoma é. E aí tem graus que ele acompanha, né? Níveis, estágios. Então, o estágio 1, o estágio 2, estágio 3 e o estágio 4. Da Marisa foi o estágio 3, né? Então, assim, ó, no estágio 1 e no estágio 2, a coisa é mais lenta, é mais tranquilo, é mais fácil de tu lidar, né? E do estágio 3 para o estágio 4, ele já é um pouquinho mais avançado, principalmente quando chega no 4. Por quê? Porque o estágio 4, geralmente, tu vai apresentar uma metástase após aquele primeiro tumor. E o que é a metástase? É a formação dessas células desordenadas, né, em outras partes do meu organismo, que pode ser em outras partes da mama ou em outros tecidos do corpo, né? Muito próximo está o pulmão, né? Então, assim, a grande maioria dos cânceres de mama podem, não é que vão apresentar, mas podem apresentar metástase logo no pulmão, por ser um órgão muito próximo, né? Então, quando a gente fala em câncer de mama, a primeira coisa que eu acho que é importante colocar é a pessoa saber que tipo de câncer eu tenho, que tipo de tumor eu tenho. Eu não gosto muito de falar da palavra câncer em si, né? Porque ela fica, às vezes, meio pesado, né? Mas, assim, que tipo de tumor eu tenho e qual é o grau desse tumor. Para mim, então, entender como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Como é que eu vou seguir daqui para frente, como é que vai ser o tratamento, né? E o que eu tenho que fazer com maior brevidade ou não. E aí, quando a gente fala, que tu questionou ali da questão dos tratamentos, né? Então, a gente faz essa avaliação inicial com a biópsia, né? Os pacientes são encaminhados para a biópsia. Vem o resultado, nesse resultado se apresenta, né, o tipo e o nível que se encontra, e a partir dali, então, que vai ser estabelecido junto com o paciente qual é o tratamento mais adequado para ela naquele momento. A grande maioria, né, inicia quase que sempre pela cirurgia, né, pela retirada do nódulo, que pode ser uma mastectomia rápida, radical, que tira toda a mama, né? Ou, às vezes, só o tumor, ou, às vezes, parcial, né? Retira parte da mama e preserva ainda a mama para ser reconstituída depois, né? Não sei se tu quer falar disso aqui um pouquinho, Marisa, como é que foi o teu caso? Né? Então, no meu caso, eu encontrei o meu nódulo, foi tipo mês de novembro de 2018. Mas eu não tinha assim uma grande preocupação, porque eu achava que ia ser igual às outras vezes. E eu fui no médico só em mês de fevereiro. Daí, a partir dali, que começou a maratona, né, de viagem, de exames. Foi feito 2 mamografias, todas elas acompanhadas com a ecografia mamária logo em seguida. Então, daí, todos eles, a Josi e a doutora Thalita, me acompanharam sempre, sabe? Eu voltava dos exames, voltava com um papel, eu já mostrava, já mandava uma foto para a Josi. E daí ela conversava com a doutora Thalita. Foi um tempo bem conturbado, assim, sabe? Mas eu até que consegui levar. Na tranquilidade, assim, com serenidade, eu digo. Não foi fácil, né? Mas daí, assim, ó, o SUS é o melhor ainda plano de saúde que a pessoa pode ter. Porque ele é gratuito, né? E eu entrei pelo SUS desde o primeiro dia, né? Então, assim, ó, eles optaram por fazer primeiro a quimioterapia. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia e o tratamento respondeu só 50%. Não foi mais que isso. E quando eles foram fazer a cirurgia, precisou fazer a mastectomia radical, com esvaziamento da axila toda, sabe? E
Depois disso veio a radioterapia. Mas foi uma questão assim, ó, eu fiz de agosto a dezembro, eu fiz as quimioterapia. Eu esperei de dezembro, de janeiro até março, 10 de março, eu fiz a cirurgia, a mastectomia. E 40 dias depois eu já comecei a fazer a radioterapia. E mesmo assim, com todo esse tratamento de quimioterapia e coisa, uma veinha, ela alimentou 2 tumorzinhos no meu pulmão. Então, daí, em questão de março até dia 6 de junho, eu fiz a retirada da mama deste ano, 2020, e mais a cirurgia do pulmão. Que daí, com a graça de Deus, o primário era na mama e depois daí surgiu o secundário no pulmão. Daí o médico fez a cirurgia com a margem de segurança, tudo. Daí foi feito o exame, o imunohistoquímico, que é um dos principais para encontrar o tipo do tumor que a gente tem. E daí era o mesmo tipo da mama, o carcinoma invasivo, infiltrante, né? E ele se alimenta de hormônio, né? Ele é hormonal. Então, daí, a partir desse tratamento, eu agora estou usando o bloqueador hormonal. Que, a princípio, vou tomar por 10 anos. Mas assim, ó, eu tô bem. Eu tô bem, eu me sinto curada, sabe? E daí, assim, ó, eu tive todo o apoio, que nem eu digo, aqui em Fontoura tinha um hospital, que era o meu primeiro socorro, que se me dava uma ansiedade um pouquinho maior, a Josi me buscava lá em casa, me levava no hospital, a doutora Thalita me socorria e tudo, daí o doutor Juarez também me ajudou. E assim, ó, a família, o apoio da família é o principal. É o principal de tudo. Dos amigos. E daí eu tive o apoio da minha família, tive o apoio da segunda família, que é o Lions Club, que me deram, assim, ó, uma ajuda muito grande, um apoio incondicional, me ajudaram, inclusive, financeiramente. E o meu companheiro, Diógenes, também, querido, foi incansável comigo, me levou em todas as sessões de quimioterapia, a não ser quando a Janete e a Doli queriam ir comigo, daí ele me deixava ir com elas, né, para ter uma folga, daí a gente dava uma folguinha para ele. Mas foi fundamental, o apoio da família, dos amigos, assim, ó, a oração de todo mundo, que me mandavam mensagem, inúmeras mensagens, sabe, dizendo que estavam rezando por mim. E eu recebi toda essa carga de energia boa de todo mundo, que eu sou muito grata. Sou grata mesmo. E eu quero pedir, na verdade, é um pedido mesmo, porque só quem passou por isso sabe o quão difícil é a trajetória da doença. E eu costumo dizer que eu tive, porque não me pertence mais, eu não tenho mais nada. O meu corpo está livre dessa doença. Mas assim, ó, mulheres, se cuidem, façam o autoexame e não tenham vergonha. Não tenham vergonha de falar com a amiga, de falar com o marido, de falar com a mãe, com a tia e nem com o médico, né? Principalmente. Não tenham medo. Tudo tem solução hoje em dia. Basta a gente querer, a gente tem que ter pensamento positivo, a gente tem que ter muita força e coragem. Por enquanto é isso. Muita fé, principalmente fé. Quando tu descobriu, qual foi o teu primeiro pensamento, qual foi o teu primeiro sentimento quando tu descobriu? Porque, como a gente falou antes, muitas mulheres pensam, comigo não. Comigo nunca vai acontecer. E quando tu descobriu,
passou na tua cabeça? No fundo, assim, ó, lá no meu inconsciente, desde o primeiro dia que eu fui lá no Dr. Mauro, que ele disse para mim: Marisa, vamos investigar melhor, porque é diferente de todas as outras vezes. Eu saí de lá com a certeza que eu já estava com a doença. E eu só tratei de me encorajar, de me fortalecer, sabe? Porque chega uma hora que a gente não tem mais como esconder aquele... de saber, esconder da gente mesmo, né? Enganar a gente mesmo. Porque parece que às vezes a gente quer enganar, né? Que não vai ser. Mas no fundo eu já tinha certeza. E eu procurei encarar com... Para dizer bem a verdade, eu chorei 2 vezes. Choro de verdade, sabe? Chorei muito. Foram 2 vezes. Assim, uma noite e uma tarde, na tarde que o Lions Club estava promovendo o jantar aquele para me ajudar, sabe? E que daí eu vi todo aquele... Sabe assim, ó, a mobilização das pessoas em função da amizade que eu tive com todo mundo, que eu sou muito grata por tudo isso. Eu me emociono quando eu falo disso, sabe? E então daí esse dia foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo muito gratificante, sabe? Saber que eu tinha o apoio e assim, ó, a força dos meus amigos e todo mundo. Eu acho que puxando um ganchinho dessa fala da Marisa, né? Porque esse sentimento ele foi sentido por todos nós que acompanhamos ela, né? E geralmente assim a gente acaba que a gente sempre procura trabalhar muito com a razão na saúde, porque se tu trabalha muito com a emoção, tu acaba sofrendo muito junto também, né? Mas aqui não tinha como ser diferente, né? Não tinha como ser diferente porque há um outro nível de amizade, de companheirismo, né? A Marisa também tinha sido secretária municipal de saúde, fez muito por muita gente aqui em Fontoura, né? Eu acho que tem muita gente grato. Trabalhou muito pelo CTG, pelo Lions, por várias entidades. Então, assim, ver a mobilização que foi da comunidade, né, para ajudar, e todo mundo queria ajudar, né? E às vezes a gente fica impotente perante o ajudar clinicamente, mas consegue ajudar de outras formas, né? E eu sempre dizia assim, quando ela fala que ela chorou 2 vezes, então eu acho que eu chorei mais, né? Porque cada vez que a Marisa ia e voltava com os exames, como ela mesma falou, ela acabava mostrando para nós, muitas vezes ainda sem mostrar para o médico mesmo, né? E aí a gente ficava com aquilo, e agora o que eu falo, né? E agora como eu vou dizer, né? Não vou dizer isso, mas como eu vou dizer o que é de uma forma humana, né? De uma forma carinhosa, para que conforte. Eu lembro assim, que eu tenho algumas coisas até gravadas no celular, tudo passa, né? Tudo passa, tudo vai passar. Mas tudo passa desde que a gente se permita a viver aquilo que a gente tem para viver, né? De procurar os recursos que a gente precisar procurar e da gente ter muita fé. Fé, né? Eu acho que frente ao câncer de mama, uma das coisas que mais a gente precisa trabalhar é a nossa espiritualidade, né? Trabalhar a gente por dentro, né? De entender que se aquilo foi comigo, tem um propósito para ser. Que nesse primeiro momento eu até posso me perguntar o porquê, mas que com o passar do tempo a gente vai entender que tudo que nos acontece porque era para acontecer conosco, né? E aí a gente consegue também ver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, sabe? De se cobrar de repente menos em coisas que a gente se cobrava mais antigamente e entender que estar vivo é um presente de Deus, né, Marisa? De estar vivo, de estar rodeado de amigos. Então, às vezes, a gente vê, poxa, que a gente se preocupa com coisas tão pequenas quando a gente tem um problema que é grande e ele se torna pequeno também quando a gente tem uma espiritualidade elevada, né? E quando a gente fala ali no tratamento, só para concluir, né? Então, quais são as formas de tratamento? Então, a gente tem a cirurgia, que pode ser total ou parcial, né?
ou existem umas que são apenas de retirada, né, do nódulo. Então, assim, existem cirurgias que elas ficam perfeitas, né, que se corta perto do mamilo, se tira e que tu nem percebe a cirurgia, né? Depois, um outro tipo de tratamento também é a radioterapia, que é um tratamento mais local, mais localizado. E nós temos os tratamentos sistêmicos, né, que são esses quais? A quimioterapia e os tratamentos hormonais, né? Então, eu acredito que a quimioterapia ainda seja a mais agressiva ao organismo, né, por tudo aquilo que ela vai apresentar ao longo do tratamento, né? E que não são sintomas muito agradáveis, não, né, Marisa? Assim, eu acho que tu pode falar um pouquinho, mas assim, é enjoo, é desconforto, é a vaidade da gente que está um pouquinho em jogo também. Por quê? Porque o cabelo cai, começa a cair, porque as sobrancelhas caem, porque as unhas podem cair também, começam a ficar frouxa, né? E aí é um sentimento que também permeia a nossa estima, a nossa autoestima, né? E que assim algumas mulheres conseguem lidar bem com isso, mas nem todas conseguem lidar bem com isso, né? Que é trocar o meu cabelo daqui a pouco por um turbante, né? De usar, em vez de uma chapinha, né? É a gente usar um lenço, uma touca, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós desse sentimento assim, de te ver uma nova mulher, né? Porque a gente se torna uma nova mulher perante a esses tratamentos também. Como é que foi para ti isso, assim? Né? Porque eu sempre achava muito legal, porque né, volta e meia a gente via a Marisa com um lenço diferente, né? E isso foi muito legal também, assim, para a gente de entender esse alto astral dela, mesmo com toda a dificuldade que estava encontrando, né? Sabe que, para mim, assim, ó, a quimioterapia não teve efeito colateral, assim, de nenhum. Eu saía da sala de quimioterapia com fome, pensando o que eu já ia comer, sabe? Tanto que o Diógenes dizia assim, vai querer jantar o que hoje? Nós podíamos assar uma carninha, né? E tinha as minhas colegas de quimioterapia que estavam fazendo o mesmo tratamento que eu, que elas saíam de lá, gente, coitadinhas, terminadinhas, sabe? Tinha umas que não conseguiam fazer a quimioterapia naquele dia, porque a imunidade estava muito baixa. Porque, às vezes, tinha que fazer uma transfusão de sangue. É muito complicado o tratamento. Mas eu fui tão abençoada, eu não pulei nenhuma sessão de quimioterapia. Eu sempre estive bem, sabe? E com relação aos cabelos, quando estava saindo o diagnóstico, a minha irmã mais velha, disse, se cair teus cabelos, eu vou rapar a minha cabeça também, em solidariedade a ti. E a mãe disse sim, eu também. Daí passou uns dias, né? Eu sabia que ia cair meus cabelos, deu o resultado certinho, tudo, né? O diagnóstico. Daí eu falei para a minha irmã mais nova, Janete, tem que tirar da cabeça da Doli a história de rapar os cabelos, a cabeça. Já chega eu, né, que vou passar por isso. Elas não precisam. E tal, e tal. Daí ela disse assim, mas eu já falei para elas e disse, o meu cabelo, não, a Safia que sinto muito, mas o meu cabelo eu não vou cortar por causa dela. Eu levo ela a fazer o tratamento, eu ajudo, fico pertinho, mas o meu cabelo não vou. E foi, sabe? Eu perguntei para a médica, que dia vai começar a cair meus cabelos? Daí ela disse, hoje é a segunda sessão, né? Semana que vem começa a cair. Daí eu cheguei em casa e fui no cabeleireiro no mesmo dia. E daí tirei. Pedi para ela tirar os cabelos. Tirar, eu digo, porque não foi raspado o meu cabelo, sabe? Ela cortou baixinho e foi tirando para aproveitar meus cabelos para fazer uma peruca. E daí eu tinha ganhado uma peruca da Claridê. Daí eu fui lá na clínica do cabelo, onde ela mandou fazer a peruca, e saí de lá de peruca. Daí, de noite, para dormir, eu tive que tirar a peruca, né? E no outro dia de manhã eu consegui colocar de novo e fui no jantar daí, que teve lá no CTG, fui de peruca. E daí, a partir do outro dia, eu não consegui mais usar. Daí eu já comecei a usar lenço. Daí eu ganhei
acho que uns 5, 6 lenços da dona Geni. E daí vinha uma outra amiga, me trazia um lenço, minha vizinha me deu um lenço que ela tinha, minha cunhada trouxe lenço. Daí eu comprei mais uns 2. Então eu fiz coleção de lenços, sabe? Então me sentia com meus lenços, sabe? Tenho muita foto, tirei muita foto. E daí assim, ó, consegui levar numa boa, sabe? Sem muito sofrimento. Vamos dar só uma pausa aqui antes, deixar vocês respirarem um pouco. Nós vamos falar sobre os nossos apoiadores, que o Gia já está lá me mandando recado. Nós temos 3 apoiadores aqui muito especiais que acreditam nesse projeto nosso. Na verdade, são 4. Mas a gente fala nesses 3 porque os outros são de outra forma. Enfim. Nós temos aqui, então, a Casa de Lanches da Paula. Pensou em fazer um aniversário, pensou em fazer um lanche, um almoço, fazer qualquer comemoração, lembra da Paula, porque lá tem salgados, doces, tortas maravilhosos. Ela faz tudo com muito cuidado, muito capricho, faz muito bem lá. E ela atende muito bem a todos os seus clientes. Então, entre em contato com ela pelo telefone 54991816582. Ela faz por encomenda e também tem pronta entrega lá algumas coisas se você quiser. Ela faz almoço também lá, ao meio-dia. E também tem X e lanches em geral. Muito bom, né? Nós temos também a Joias Ricine. Pensou em joia, semi-joia e relógio de qualidade, mas de qualidade. Visita a Joias Ricine. Lá tem coisas de qualidade, sofisticação para todos os gostos, pensando sempre no melhor para os homens e para as mulheres. Se você tiver interesse, quer saber mais informações, também entre em contato lá com a Dete, que é a proprietária, no 3389-1300. Viu como eu estou preparada hoje? Nós temos também a Barbearia Ramos, que está localizada lá na Vila Cis, do Rodrigo Ramos. Ele que tem se especializado, tem buscado cada vez mais conhecimento para trazer o melhor para os homens fontorenses, né? Que gostam de qualidade, de bom atendimento e de novidades sempre. Então, se você quer agendar algum corte, barba, alguma coisa diferente, então vá lá. Ou ligue para 999-25-3644. Nós temos também, que eu tinha falado, nós temos a LC Móveis, que eles têm o slogan deles, a loja dos bons negócios. A nossa parceria aqui é de móveis, então, né, eles sempre nos cedem os móveis bonitos aqui para nós sempre colocarmos nos nossos cenários, colocar aqui também. Então, LC Móveis, passe lá. Cada mês eles renovam a vitrine, fica lindo. A gente passa lá na frente, nossa, é um móvel mais lindo que o outro. Então, pensou em renovar a cara da sua casa, passe lá na LC Móveis. Nós também temos a Floricultura Bem Me Quer, que eu fico apavorada como a Ediane tem criatividade para fazer tantos arranjos. Se tu pede arranjo para a igreja, ela faz. Se tu pede arranjo para funeral, ela faz. Se tu pede para colocar na sala, ela faz. Ela faz o que quiser. Lindos. Então, tem uma diversidade de folhagens, de flores, de frutas, tem tudo lá. Então, passe lá e confira tudo que eles têm lá. Então, continuando, então, as nossas perguntas. Josi, tu falou, então, sobre eu queria que tu me falasse um pouco das prevenções. A prevenção é o toque, se conhecer, tudo isso que tu já falou. Mas tem alguma outra prevenção que a mulher pode fazer? Sim. A verdade é que, além do toque, né, dessa conscientização de todo mês estar fazendo o autoexame, existem outras coisas que a gente precisa estar se alertando e que isso é para a nossa vida, de certa forma. Não só para evitar o câncer de mama,
mas para que a gente tenha uma qualidade de vida diferenciada. Mas dentro do câncer de mama, por exemplo, assim, que a gente possa evitar o uso do anticoncepcional, porque nem a Marisa falou, né, as questões hormonais, o anticoncepcional, ele pode ser um dos fatores, né, presente ali para o câncer de mama. Claro, não vamos parar, não tem como, né? Mas que pelo menos consiga se usar um adequado e regularmente assim controlado pelo médico, né? Outra questão muito importante é a prática de exercícios físicos, né? Que a gente tenha uma qualidade de vida voltada para, né? E aí a gente tem que puxar umas quantas vezes as orelhas até da gente mesmo, né? Porque o que acontece? A gente precisaria ter hábitos regulares de atividades físicas, né? Ou caminhada, ou bicicleta, ou ir numa academia, ou fazer uma corridinha. E às vezes a gente diz, para isso eu não tenho tempo. Só que depois que a gente está doente, a gente acha tempo para ir no médico. A gente acha tempo para fazer exames, né? Aí o tempo vem. Tem aquele ditado que diz, não é falta de tempo, é falta de prioridade. É bem isso aí, a prioridade na vida da gente naquele momento, né? Outra questão é a questão da alimentação saudável. Né? O que é uma alimentação saudável para mim? Porque muitas vezes a alimentação saudável é eu comer um bom churrasco, é eu tomar uma cervejinha, né? Eu ter um bom bolo em casa. E se a gente parar para ver, não é. Né? A alimentação saudável é muito baseada em frutas, em hortaliças, né? E que não que a gente não possa saborear o que é bom, né? Mas que isso não seja só o que é bom sempre, gordura, fritura, esse tipo de coisa, e a gente esquecer do que é mais saudável. Porque a questão alimentar ela está presente basicamente em todos os estilos de vida que a gente, né, se propõe a ter. Então, assim, quem tem hábitos alimentares saudáveis não vai ter uma doença? Não é que não vá ter, mas assim, o organismo pode reagir de uma forma diferente, né? Só puxando um ganchinho com a questão do que a gente está vivendo hoje, do Covid, né? A gente vê o quê? Que muitas vezes um dos fatores que fazem com que o enfrentamento do Covid seja melhor é a tua, como tu é regrado, né? Com a forma de vida que tu automaticamente leva, voltada para as atividades físicas, né? Voltada para a alimentação. Não que a gente tenha que ter um corpo atlético, né? Não é essa a questão. Mas que a gente tenha alguns princípios de cuidado com a vida da gente, né? Para que ser saudável, para a gente apresentar uma maior disposição, né? Outra coisa é manter o peso adequado, né? E aí, às vezes, a gente peca, né? Porque tu engorda 1 quilinho hoje, 1 quilinho amanhã, e daqui a pouco tu não resgata mais aquilo. Então, todos esses são fatores assim muito importantes para que a gente tenha uma prevenção melhor no sentido geral de vida. E outra questão que eu acho que é fundamental é a espiritualidade, né? É tu voltar para dentro de ti, porque hoje a gente vive muito uma vida muito agitada, muito corrida, né, com 1000 coisas para fazer, e daí a gente para e pensa assim, meu Deus do céu, como é que a gente fazia isso há tempos atrás? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente vive sempre correndo atrás de alguma coisa, né? E às vezes a gente não para. Então, como é que está o meu sistema psicológico? Como é que eu estou organizada? Eu estou dando conta de tudo isso e tudo que eu faço está valendo a pena para a minha vida? Ou a gente precisa rever conceitos? Né? Porque às vezes assim a gente trabalha, a gente corre, a gente é ativo, só que daqui a pouco alguma coisa nos para. E aí a gente não precisa esperar por esse tempo de alguma coisa nos fazer parar, né? Que a gente consiga ao longo da vida e da nossa existência estar criando formas de estar se prevenindo de um monte de coisa, de estresse, de cansaço, de coisas que não são necessárias para a minha vida. E eu sempre digo assim, meu Deus, vamos viver mais com coisas que realmente nos importam, né? Vamos nos preocupar e dar valor com aquilo que vai me levar para frente, que vai me impulsionar e que vai me trazer felicidade. Porque, assim, coisas que não vai agregar, coisas que não vai somar para a minha vida, que elas não cheguem até mim, né? Então, também procurar não se envolver às vezes em coisas que para aquele momento não é necessário para a tua vida. Então, tá bem psicologicamente, eu acho que é uma forma maravilhosa da gente fazer uma prevenção para todos os tipos de doença, né? Isso não é fácil, né? É fácil a gente falar, né? Na prática, a coisa nem sempre funciona assim.
né? Eu acho que já entra quais as dicas de hábitos ideais para uma rotina saudável. É, que entra aí mesmo. Então, a alimentação, exercícios físicos, né, uma espiritualidade adequada, se envolver realmente com aquilo que traz prazer, que traz alegria, né? Família é fundamental, né, Marisa? Principalmente com a questão assim do tratamento, do estar com o problema e do passar por aquele problema, né? Família, amigos, eu acho que é a chave para a gente ter uma vida assim, nota 10 mesmo. Agora, as minhas duas últimas perguntas. Descobri que estou com um tumor, estou com câncer. O que fazer e quem procurar? Aí agora eu passo a palavra assim para que a Marisa, de uma forma dela mesma assim, coloque assim o que resume todo esse período de 2018 até o dia de hoje na tua vida. Descobri, então, o tumor, né? A princípio, eu fiquei, tipo assim, ó, eu preciso ir lá no Dr. Mauro, no meu caso, né? Então, eu precisava de dinheiro para ir no Dr. Mauro. Porque daí eu vou lá, daí eu faço a consulta, daí eu já faço a ecografia e vou levar a minha mamografia velha para ele olhar, né? E daí eu demorei um pouquinho. Daí depois demora mais um pouquinho para o SUS te chamar para te ir para a primeira consulta no mastologista. Daí eu fui... Não, antes da primeira consulta no mastologista, tem umas coisas assim, ó, que eu posso viver mais 40 anos, que eu não vou esquecer. A primeira médica que me atendeu, que ia me atender, nós procuramos o número dela na internet. E a Josi conversou com ela. Pelo WhatsApp. Ela respondeu a Josi no WhatsApp. E ela adiantou a minha consulta em 20 dias. Sabe? Em 20 dias. E assim nós fomos pegando aquele jeitinho de procurar. E tipo assim, ó, sempre ter a gente não tem que ter medo dos médicos. A gente tem que ter afinidade, procurar ter uma afinidade com eles. Uma referência. E a doutora Rafaela, ela foi a primeira que me atendeu e foi ela que fez a minha cirurgia. A doutora Rafaela é oncologista? Qual a especialidade? Mastologista oncológica, né? Daí, no Hospital da Cidade. E daí é ela e o doutor Rafael. Foram os dois, Rafaela e Rafael, sabe? Mas eles são os amores de pessoa. Então, a primeira coisa é a gente ter essa referência e ter confiança, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho assim, ó, que eu tive essa doença, mas, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte, sabe? Eu fui muito bem amparada, muito bem... como é que palavra eu vou usar? Assessorada, né? Assim. E as meninas da quimioterapia também, elas são minhas amigas hoje, sabe? Eu fiz amizades lá dentro. Eu tenho no Facebook agora minhas amigas que fizeram tratamento comigo. Foi muito legal. Meu aniversário do ano passado, em 2019, meu aniversário foi no dia da quimioterapia. Era numa quinta-feira. E daí, a semana antes, eu e a minha irmã fizemos uma meia dúzia do turbante. E daí, no dia do meu aniversário, eu levei turbante para meus colegas do presente. A gente tem foto, tudo, sabe? Então, assim, ó, esse ano, daí, o meu aniversário foi um ano, assim, de renascimento, sabe? Eu fiz aniversário agora dia 17. E foi, assim, muito emocionante também, por ter superado tudo que eu superei, sabe? E não sei se eu respondi o que tu... A questão, assim, quem procurar, né? Então, a Marisa detectou
E a verdade é que eu acho que o primeiro vínculo foi conosco mesmo, né, Marisa? Porque daí, assim, ela já entrou em contato comigo, já entrou em contato com a Já Thalita, estava em né? casa, A gente né? já, Sim. né, tinha esse envolvimento. E quando ela fala dessa questão do WhatsApp, que realmente nós pesquisamos o nome, alguma referência, e tinha o telefone do WhatsApp dessa médica. E, assim, é muito difícil tu passar uma mensagem, a pessoa nem te conhecer, né? E aí eu passei uma mensagem bem detalhada, assim, né, dizendo assim que era minha amiga, né, que eu estava procurando ajudar e que a situação era essa e essa e essa, já apresentei os exames para ela, barará, barará, barará. Tá, e foi a mensagem, né? Eu disse, bom, a sorte está lançada, vamos ver. E não deu meia hora, ela respondeu, sabe? E ela respondeu assim, como se ela fosse uma velha conhecida minha, sabe? Até eu mostrei a mensagem para a Marisa e disse, nossa, isso aqui é alguma coisa lá de cima, né? É alguma coisa que bateu ali, porque, tipo assim, ó, nunca tinha me visto e nem sabia quem eu era. Me apresentei como enfermeira, mas ela não sabia quem eu era, né? E aí ela nos deu um norte, né? Ela nos deu um norte e, através daquela ação dela, sabe, a gente conseguiu, né, Marisa, agilizar algumas coisas, porque no começo a gente fica, parece que meio sem saber para onde ir, né? E quando tu questiona isso é bem importante, porque eu acho assim, ó, a pessoa precisa sim ter o apoio de algum profissional da saúde ou alguém ligado ao meio para tentar procurar formas mais rápidas da coisa acontecer. Não que a gente inverta os caminhos, né? Mas que a gente possa estar ajudando, e isso pode ser feito através da Secretaria Municipal de Saúde, que o pessoal assim ajuda muito, se preocupa, né? Nós temos o enfermeiro Thiago aqui também, né? Que é super assim prestativo, organizado, que está sempre buscando ajudar, né? Então a gente tem essa parceria para quê? Para que o paciente, né? Para que o amigo, para que o familiar, enfim, para que aquela pessoa que precisa naquele momento seja o mais rápido atendido. Às vezes a gente não consegue. Nem sempre tem um anjinho da guarda de prontidão. Na maioria das vezes eles aparecem. Eu digo que eu tenho sempre muita sorte, porque eu acho que Nossa Senhora está sempre muito presente com a gente, né? Com certeza. E ela interfere sim e nos ajuda nos momentos que a gente precisa. Isso é espiritualidade, né? Isso é acreditar que existe alguma força maior que pode estar nos ajudando e essa força nos ajuda, né? E daí é por isso que a gente continua nessa caminhada, sempre tentando ajudar. Eu sempre digo assim, que a gente sempre possa ajudar, né? Para que um dia, se a gente precisar, e a gente é imortal também, poderemos precisar, a gente também tenha quem nos ajude, né? Mas que bom a sensação de poder ajudar, né? E que ver que as coisas dão certo, né? E que as pessoas ficam bem e que a vida volta ao normal, porque eu acho que o principal dessa campanha do Outubro Rosa, essa magia que envolve o Outubro Rosa, é realmente tu tocar o coração de alguém no sentido de se amar cada vez mais. Porque quando a gente se ama, se gosta e ama de quem a gente ama, tem amor pelas pessoas que fazem parte da vida da gente, a gente consegue levar a vida de uma forma diferente, Faz né? toda mais, a diferença quando tem amor, né? É, Amor, isso aí. empatia pelas pessoas. Isso é verdade. Muito bom. Então, acredito que nós respondemos todas as perguntas, né, que nós tínhamos preparado. Então, é essa mensagem que nós queremos deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. E eu tenho certeza que essa live fica salva e muitas outras podem. Compartilhe a live, convide, alerte as amigas, fale para as mulheres, uma para as outras, que essa mensagem venha a ser levada muito mais para muito mais pessoas, que eu acho que é esse o objetivo da Live News, é levar o conhecimento, levar a informação para as pessoas. Não tem outro objetivo a não ser fazer exatamente isso. E eu agradeço de coração vocês duas por terem vindo, aceitado esse convite, ficar até essa hora. E eu sei que vocês, a Josi principalmente, está muito cansada, que faz plantão. Essa semana ela disse, eu acho que eu não vou conseguir. E aconteceu um imprevisto no meio do caminho, era para vir. E quando é para acontecer, acontece, né? Muito obrigada. Vocês duas querem deixar mais algumas palavras, alguma mensagem? Então, eu quero agradecer, principalmente ao pessoal do Clique News, né? Na tua pessoa. O Jean, que está ali também, com aquela carinha linda dele.
E a ti, Josi, por ter me feito esse convite para vir aqui. E assim, ó, do fundo do meu coração, eu espero que a gente tenha deixado aqui uma mensagem de esperança, de fé, de renascimento, e assim, ó, e que a gente tenha conseguido colocar uma sementinha, aquela sementinha de preocupação nas mulheres, de que elas têm que se cuidarem, que elas se cuidem mais a partir de hoje, não só no Outubro Rosa. O outubro é só um mês dedicado e para que a gente mais alerta, que a gente trabalhe mais e pense mais nesse tema. Mas vamos nos cuidar o ano todo, todos os meses e todos os dias do ano. Eu quero agradecer aqui, deixar o meu muito obrigado a todos vocês. Espero que essa live seja um sucesso, que todo mundo assista e que todo mundo compartilhe. Muito obrigada. Bom, eu quero dizer que o ano de 2019, 2020 me trouxe 2 casos, né? Não foi só o da Marisa, que eu me fiz presente. E que a outra pessoa também, com a qual eu sou meio chorando, com a qual eu compartilhei, desse momento também, uma pessoa também que eu tenho um carisma enorme, né? De gratidão, de afeto, e uma pessoa que para mim é uma referência em muitas coisas para mim de vida, né? E o que eu quero salientar assim, ó, nunca percam a vontade de viver, né? A vontade de viver e de buscar ser sempre melhor naquilo que tu se propõe a fazer. Eu acho que o autocuidado e o amor com a gente mesmo é a principal ferramenta para a gente ter alegria na vida, né? E que se o problema acontecer, se ele aparecer, que a gente possa sempre ter vários seres de muita luz, né? Próximos da gente, para que a gente consiga sair mais fortalecidos, né, do que quando a gente chegou, né? Então, cada ano que a gente trabalha Outubro Rosa, eu me emociono mais com a campanha, né? E tenho certeza de que somente através da conscientização é que a gente vai conseguir vencer essa luta contra o câncer, sim, né? E dar suporte para que as pessoas tenham sempre melhores condições de vida, né? Como eu já falei antes, que a gente sempre possa ajudar e que a gente possa tocar no coração de cada uma mulher que está nos assistindo, de cada mãe, de cada filha, de cada tia. Eu tenho certeza aí que tem familiares meus, né, me escutando, porque tinham me dito que iam estar atentos hoje, então quero mandar também um forte abraço a todas as nossas amigas, né, Marisa? Né, as minhas companheiras do hospital também, que são bravamente junto comigo, trabalham essa questão da prevenção. A doutora Thalita, que é nosso braço direito assim nessas questões da saúde da mulher, mas a nossa equipe do Santa Terezinha, de forma especial, onde todo mundo se abraça, né, e trabalha junto por uma causa que a gente acredita. Então, eu acho que Outubro Rosa é este mês, mas se amar, se cuidar e se tocar, ele é todo mês, todos os meses do ano. Então, é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês, né? E que a gente possa ter assim um final de ano, aí, mais 2 meses para fechar esse ano, que foi um ano muito atípico para todo mundo, né? Essa pandemia nos pegou. Hoje eu até fiz um teste, né, Ed, para poder estar aqui tranquilamente conversando com vocês, e que a gente possa chegar no final do ano vivos, né, com muita luz no coração e muita felicidade, porque o objetivo da vida é esse, a gente tem que ser feliz, né? O resto é o resto, tá? Muito obrigada e um abraço para todos vocês que nos assistiram. Perfeito. E é possível vencer a doença, né? Isso aí, é possível. É possível. Gente, muito obrigada. Eu quero parabenizar vocês duas pelas pessoas maravilhosas que vocês são. Eu disse ontem para a Josi, muitas vezes a gente pensa em ir embora de Fontoura e ir para uma cidade grande, mas a gente
ver pessoas assim como vocês que pensam no próximo, que estão sempre pensando no desenvolvimento de Fontoura, sempre pensando no bem de outras pessoas, não só o próprio. Isso faz com que a gente consiga ter mais vontade de ficar em Fontoura ainda e ajudar mais, todo mundo se unindo junto, né? Eu acho que falta isso de muitas pessoas ainda aqui em Fontoura, né? Nós precisamos nos unir. Nosso lugar é aqui, né? Nosso lugar é aqui, isso aí. Pessoal, então, muito obrigada. Aos nossos internautas também, nós agradecemos, nem sei quanto tempo nós já estamos aqui falando. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram participando. Ative as notificações de vídeo no Facebook para que você venha sempre receber nos momentos que nós entramos ao vivo, ou que nós tivemos vídeo, ou que nós tivemos algum momento no Clique News. O Gia tá falando que é para dar um like na nossa live e compartilhar. Muito obrigada, então, e até a próxima. Tchau, tchau.